Olá pessoal, aula 42, vamos para o final do curso, né? Nós chegamos na aula 42, é a antepenúltima, certo? Já estamos chegando no finalzinho, já a gente chega naquela parte principal que é quais foram os interesses, quais foram os objetivos dessa guerra, desse conflito. Aí a gente chega, depois de analisar todo o conjunto, né? Ficou fácil. Mas agora, o que é que a gente vai analisar nessa aula? Vamos continuar a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, certo? Para isso, e o tema dessa aula? Né? A gente vai discutir o prognóstico dos intelectuais. Quais são os prognósticos dos intelectuais? Né? Veja só, parafraseando aqui Eric Hobsbawm, né? Eric Hobsbawm escreveu um livro fantástico que a gente já analisou em outras aulas, chamado A Era dos Extremos. E ele vai dizer, né, que o intelectual ele testemunhou, né, o próprio Eric Hobsbawm, que viveu o breve século XXI, como ele diz, né, e ele testemunhou todos os processos históricos, as guerras, as duas guerras, a Guerra Fria, né, a derrubada da União Soviética. Né? Então, o intelectual ele passa a ser um sujeito também dos acontecimentos históricos, então fica difícil ele analisar de longe, de uma visão panorâmica, né, que quem está à margem dos acontecimentos. Não, ele está dentro dos acontecimentos, ele faz parte, ele produz também. Então, os intelectuais que analisam essa guerra agora, eles também fazem parte, eles estão no mesmo contexto histórico. Então, não tem como fazer uma análise mais clara em uma visão panorâmica, né, tendo um controle sobre todos os fatos que já se desenrolaram. Não, os fatos estão o tempo todo acontecendo. O conflito ainda não acabou, já são mais de 2 meses. A gente vai finalizar esse curso, mas não tem como a gente dar sequência mais, porque o que vai acontecendo depois, né, isso a história vai apresentar as bifurcações e os caminhos possíveis. Certo, pessoal? Então, veja só, os principais intelectuais aqui, olha, David Harvey, né, já foi um intelectual que a gente viu lá atrás, né, quando estava discutindo alguns conceitos como imperialismo. Né? E aí David Harvey é um dos marxistas mais influentes da atualidade, reconhecido internacionalmente por seu trabalho de vanguarda na análise geográfica das dinâmicas do capital. É professor de antropologia da pós-graduação da Universidade da Cidade de Nova York, desde 2001, autor, entre outros livros, O Novo Imperialismo, da editora Loyola, que foi justamente o que a gente discutiu lá atrás. E David Harvey é um geógrafo inglês, britânico, né, muito influente, muito lido na geografia do Brasil também e do mundo. Ele fez um discurso na reunião anual da Associação dos Geógrafos Americanos no dia 27 de fevereiro de 2022, ou seja, 3 dias após o conflito. Né? Então ele vai dizer assim, ó, nada disso justifica a ação de Vladimir Putin, ou seja, a invasão da Ucrânia. Mais de 40 anos de desindustrialização e punição neoliberal dos trabalhadores não justifica as ações e oposições de Donald Trump. Mas o ataque de Putin à Ucrânia não justifica também a ressurreição de instituições belicistas como a OTAN, que tanto fizeram para criar o problema. Né? Assim como a competição entre Estados europeus teve que ser desmilitarizada depois de 1945, hoje devemos procurar frear as corridas de armas entre blocos e fomentar instituições fortes de colaboração e cooperação. Então veja como ele é certeiro. Né? Não se justifica o conflito, ninguém está aqui tomando o lado de A ou B, estamos fazendo uma análise geográfica, histórica, antropológica, sociológica, a partir do olho da ciência, Não estamos na questão das paixões, da ideologia. Né? Mas ele é certeiro, não justifica a invasão da Rússia, né? da Ucrânia por parte da Rússia. Mesmo que foi pregado lá atrás, com o final da antiga União Soviética em 1991, que essa nova agenda, a chamada agenda neoliberal, de liberdades econômicas, de abertura das fronteiras para as multinacionais do Ocidente avançar sobre esse território, prometendo a modernização, e mesmo com essas promessas não se concretizando, aumentando o fosso das desigualdades, do desemprego, né, da fuga de capitais, da desindustrialização, esse foi o resultado para os países que adotaram o capitalismo, né, naquele processo de transição de 91 para cá. Os países sofrem até hoje, a própria Rússia sofre até hoje. Né? E mesmo assim não justifica a invasão da Rússia. No entanto, não se justifica também a ressurgência da OTAN. A OTAN é obsoleta, como a gente já disse. Surgiu lá em 49 do século passado com o objetivo de fazer uma política de contenção. Havia uma disputa ideológica, né, conflitos indiretos entre Rússia, União Soviética e Estados Unidos. Naquele momento, os países se uniam em alianças militares.
Quando a União Soviética foi extinta em 1991, a aliança militar formada pelos países que adotaram o socialismo foi extinto o antigo Pacto de Varsóvia. E por que a OTAN continuou? Para dar seguimento à política imperialista e expansionista do mercado capitalista norte-americano. Esse foi o objetivo. Por isso que esse conflito continua e vai continuar até os americanos serem passados para trás por outros países, como, por exemplo, a própria União Europeia, né? Submeter-se às leis coercitivas da concorrência, tanto entre empresas capitalistas quanto entre blocos de poder geopolítico, é uma receita para mais desastres, mesmo que o grande capital continue a ver esta escalada, infelizmente, como uma nova avenida para a infinita acumulação de capital no futuro. Aquilo que a gente já tinha dito, né? O objetivo é abrir espaços para juntar excesso de capital e excesso de mão de obra para voltar a funcionar, né, a engrenagem do sistema capitalista, que é a circularidade do capital a partir da produção em grande escala, gerando mais-valia, acúmulo de mais-valia e o processo de acumulação do capital. Bom, dando seguimento, pessoal, veja só, temos um outro intelectual importantíssimo chamado José Luiz Fiore, né? É professor titular de Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é autor de História, Estratégia de Desenvolvimento para uma Geopolítica do Capitalismo, Boitempo 2014, e também de O Poder Global e a Nova Geopolítica das Nações, Boitempo 2007. Aqui ele escreve um texto no dia 14 de março de 2022 para o blog da Boitempo Editorial. E esse texto também faz uma análise muito, muito profunda sobre a retórica do falso moralismo, né, dos americanos, com aquele discurso de que estão levando a democracia, estão derrubando governos ditatoriais para levar o livre mercado e a democracia. Na verdade, debaixo desse manto, desse véu, né, os 30 anos pós-final da União Soviética e da Guerra Fria, debaixo desse manto tem muito sangue, muita carnificina causada, todos eles conflitos causados pelos americanos, né? Com a dissolução do Pacto de Varsóvia e a reunificação da Alemanha no dia 3 de novembro de 1990, culminando com a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria de 1991, naquele momento muitos comemoraram a vitória definitiva que depois não se confirmou da liberal democracia, ou seja, do capitalismo, e da economia de mercado, contra seus grandes adversários e concorrentes do século XX. O nacionalismo, o fascismo e finalmente o comunismo. No entanto, o que de fato se concretizou naquela virada da história foi um velho sonho, o projeto quase utópico dos filósofos e juristas dos séculos XVIII e XIX e dos teóricos internacionais do século XX, o aparecimento de um poder político global, quase monopólico, que fosse capaz de impor e tutelar uma nova ordem mundial pacífica e orientada pelos valores da civilização ocidental. Então veja, ele vai dizer que lá atrás, no século XVIII e XIX, né, os filósofos, juristas, né, do iluminismo, que pregava um poder global, monopólico, que tivesse um controle, né, de toda a economia, de toda a política global, mantendo uma ordem mundial pacífica, né, orientada por valores de uma civilização moderna e ocidental, né? Uma tese que pôde finalmente ser testada depois da vitória avassaladora dos Estados Unidos na Guerra do Golfo em 1991. Né? A partir acabou a Guerra Fria, os americanos já fazem uma primeira guerra expansionista na região do Oriente Médio. Né? A primeira guerra do Golfo, quando George H.W. Bush, o presidente norte-americano, junto com as forças da OTAN, bombardeia o território do Iraque. Né? Então vamos lá, 30 anos depois, entretanto, o panorama mundial mudou radicalmente. Em primeiro lugar, os Estados Unidos e as grandes potências, com suas fronteiras e interesses nacionais, voltaram ao epicentro do sistema mundial. E a velha geopolítica das nações voltou a funcionar como bússola do sistema interestatal. O protecionismo econômico voltou a ser praticado pelas grandes potências e os grandes objetivos humanitários dos anos 90 e o próprio ideal da globalização econômica foram relegados a um segundo plano na agenda internacional. Então a globalização foi uma mentira. Né? O próprio termo já é mentiroso. A globalização como uma perspectiva de livre mercado em escala planetária, abrindo as fronteiras dos países, né? E trazendo benefícios para todos. Né? Passa uma ideia de que todo mundo se beneficia com a globalização, com o avanço dos meios de comunicação, de tecnologias, no ramo dos transportes, integrando os países, quebrando fronteiras e criando uma cultura global. Isso é um sonho, isso é utópico. Na verdade, o que a gente viu foi intensificar
a velha geopolítica das nações, o fechamento de fronteiras, o surgimento de movimentos separatistas, como a gente viu com o final da União Soviética, né, com várias repúblicas se tornando, buscando se separar do território da Rússia, né, volta o sentimento nacionalista, né, e a globalização não deu certo. Ela surge justamente para criar essa ideologia levada pelas potências, os países centrais do capitalismo, como os Estados Unidos, para abrir as fronteiras para que as empresas multinacionais norte-americanas cheguem nos territórios dos países mais pobres, absorvam, extraiam os recursos naturais, né, extraiam a riqueza daqueles territórios e remetam esses lucros todos esses lucros e esse acúmulo de capital para os seus países de origem e deixem bolsões de pobreza, como a gente vê na África, no sul da América, entre outras partes do mundo, certo? É isso que a gente vê com a globalização. Ela gera aquilo que David Harvey, em um livro, no próprio livro do imperialismo, ele vai chamar de acumulação do capital por expoliação. Então, chega no território, desestrutura as economias locais, como as comunidades camponesas, privatiza a água, privatiza a terra, toma aqueles territórios, extrai a riqueza rapidamente e depois deixa um mar de destruição, abandonado, né? E miséria, desigualdade social e desemprego campeando nessas nações. Então, olha, aqui a gente já disse isso, então veja, mais do que isso, o fantasma do nacionalismo de direita e do fascismo voltou a assombrar o mundo. E o que é mais surpreendente? Penetrou a sociedade e o sistema político norte-americano, culminando com a vitória da extrema-direita nas eleições presidenciais americanas de 2017, aqui no Brasil também, em 2018. Nesses 30 anos, o mundo assistiu à vertiginosa ascensão econômica da China, a reconstrução do poder militar da Rússia e o declínio do poder global da União Europeia. Então, a gente vai ver que todos eles se encaminham para chegar a um mesmo denominador comum, né? Então, esse conflito se refere a um contexto mais amplo de uma mudança de ordem econômica e geopolítica global, em que os antigos impérios, como os americanos, que foi, durante o século XX, considerada a Pax Americana, né? Passa a ruir, passa a ir aos poucos, principalmente depois da crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2008, mostra uma crise dentro do coração do capitalismo. Então o mundo passa a reconstruir uma nova ordem mundial, né? O pêndulo volta agora para a Eurásia. Você veja que a China e a Rússia se tornam duas grandes potências regionais, né? Desbancando a União Europeia e os próprios Estados Unidos. Então isso faz com que os antigos impérios fiquem enfurecidos e promovam guerras para tentar manter ainda o seu status de maior poderio global, certo, pessoal? Mas o mais surpreendente talvez tenha sido a forma como os próprios Estados Unidos passaram a desconhecer, atacar ou destruir as instituições globais responsáveis pela gestão da ordem liberal internacional instauradas nos anos 90, sob sua própria tutela, desde o momento em que declararam guerra contra o Afeganistão em 2001 e contra o Iraque em 2003, à margem ou explicitamente contra a posição do Conselho de Segurança da ONU. Então aqui é o marco, o símbolo, né, dessa destruição que os americanos pregaram que ia criar esse mundo de uma paz perpétua, como dizia Kant, né? Esse mundo em que apenas um país poderia criar uma ordem pacífica global, né, tendo um controle sobre, né, mantendo a Pax Americana. Esse mundo ele ruiu na medida em que os americanos passam por cima das próprias instituições que garantidoras dessa possibilidade utópica desse mundo de uma Pax perfeita, né, que é o Conselho de Segurança da ONU. Em 2003, os Estados Unidos, de maneira solitária, apenas com o apoio dos ingleses, invadem o território do Iraque sem o aval do Conselho de Segurança da ONU. Isso mostra uma unipolaridade, né, uma ordem unipolar, né, e uma unilateralidade, né? No período em que a humanidade teria estado mais próximo de uma paz perpétua, tutelada por uma única potência global, o que se assistiu foi uma sucessão quase contínua de guerras, promovida por quem? Por eles próprios, os americanos que pregam tanto essa paz. A paz não é sinônimo de ordem, e a existência de uma ordem internacional não assegura a paz. Basta ver o que aconteceu nos últimos 30 anos com a ordem liberal cosmopolita, que foi tutelada pelos Estados Unidos depois do fim da Guerra Fria, e que se transformou nos períodos mais violentos da história americana, né? Bom, um outro intelectual, né, que a gente vai analisar nessa aula é Edmilson Costa. Para mim, é a melhor análise, mais completa. Ele esperou mais tempo para o desenrolar dos conflitos, para fazer um texto
seminal, um texto importantíssimo para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje. Edmilson Costa é um economista, professor universitário e político brasileiro, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, sendo o atual secretário-geral do partido, é doutor em economia pela Unicamp, é membro do PCB desde a década de 1970 e em 1974 formou-se em comunicação social pela Universidade Federal do Maranhão, tendo começado a atuar como jornalista. Veja aqui, olha, ele escreveu um texto chamado A Crise na Ucrânia e o Declínio do Imperialismo Estadunidense, texto escrito no dia 5 de abril de 2022 para o site português resistir.info. Então veja o que é que diz Edmilson Costa. A guerra na Ucrânia pode ser considerada a expressão concentrada de um conjunto de fenômenos que estão ocorrendo nos subterrâneos da ordem política e econômica internacional e cujos desdobramentos terão repercussão por largo período na conjuntura internacional. Quais são os fenômenos que efetivamente estão por trás dessa crise? Primeiro, a crise é a expressão do desespero do imperialismo estadunidense diante da crise sistêmica global, cujos fundamentos demonstram as fissuras sociais e econômicas dos Estados Unidos e o declínio de sua hegemonia. Segundo, representa o assombro norte-americano diante da parceria entre Rússia e China, aquilo que a gente estava falando, cuja expressão mais recente foi o comunicado conjunto dos dois países buscando articular uma nova ordem multipolar, então destruindo aquela possibilidade da ordem unipolar dos americanos que eles criam ali com a invasão do Iraque. Terceiro, significa também a tentativa dos Estados Unidos de inviabilizar o gasoduto Nord Stream 2, que ampliaria expressivamente o fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha e vários países da Europa, propiciando aumento das relações comerciais entre Rússia e Europa e reduzindo a influência dos Estados Unidos na região. Então esse é um ponto que a gente já discutiu bastante. Consequentemente, os Estados Unidos visam com a crise conquistar esse grande mercado energético. O objetivo é esse, é afastar a Rússia dos tentáculos da economia da Europa Ocidental, afastando a Rússia como um grande fornecedor de gás natural e energético, para que as empresas norte-americanas como a ExxonMobil, Shell, se apropriem desse mercado bilionário. Quarto, essa crise também expressa uma disputa pela partilha do mundo, em novos termos, das burguesias dos diversos países imperialistas com a burguesia da Rússia. Então, gente, olha, ninguém está tomando partido, Ninguém está dizendo que a Rússia é um país voltado para os interesses dos trabalhadores. Hoje é um país capitalista, não existe um país socialista ali. Quem comanda a Rússia o governo Putin representa os interesses de uma burguesia também imperialista. Por isso que eu falei o tempo todo lá atrás que é uma guerra interimperialista, promovida e provocada pelas burguesias das grandes potências. Como a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial também foram as burguesias, as classes dominantes desses países, tensionam os governos para promover o conflito, para disputar mercados. O objetivo de um conflito é sempre o mercado, sempre a economia. Não sejamos tolos. O que está por trás desse conflito é o mercado energético, é a apropriação de territórios geoestratégicos. Lembre-se daquela teoria do Heartland, do inglês Mackinder, que ele vai explicar: quem dominar o território ali, aquela massa da Rússia, dominará o mundo. Então o objetivo é esse. Por isso o Greenland, a teoria de contenção, a política de contenção dos americanos, estabelecendo várias bases militares agora nos países da antiga União Soviética, ao redor da fronteira russa, para conter esse avanço econômico da Rússia sobre a Europa, certo, pessoal? Consequentemente, os Estados Unidos visam com a crise conquistar esse grande mercado. Quarto, essa crise também expressa uma disputa pela partilha do mundo, como a gente já falou. Portanto, a operação militar especial desencadeada pelos russos na Ucrânia é a expressão dessas contradições na geopolítica internacional. A China passou a investir pesadamente na internacionalização de sua moeda, graças ao aumento do comércio exterior, investimentos na Rota da Seda, uma rede global permitindo swap do renminbi, que é a moeda, mais o yuan é a unidade de conta, enquanto o renminbi é o nome da moeda, com bancos oficiais de compensação e, finalmente, a adição do renminbi à cesta dos direitos especiais de saque, as moedas do FMI. No próximo passo será a emissão do ECNY, a moeda digital chinesa. Essa transição poderá ser acelerada se grandes exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, que está negociando com a China essa questão, começarem a realizar suas transações em yuan.
Ainda já fez acordo com a Rússia nesse sentido. Na verdade, se observarmos o conjunto da economia mundial, poderemos dizer que cerca de 70% da humanidade se concentra fora da centralidade anglo-saxã, sionista ou eurocêntrica, já que somente a China e a Índia têm aí mais de 2,6 bilhões de habitantes, né? Em outras palavras, existem condições objetivas para a construção de uma nova ordem econômica mundial, com o declínio do dólar e a emergência de novas estruturas que venham a substituir a velha ordem mundial construída em Bretton Woods, que foi lá em 1944. Né? Bom, uma boa pista para entender os meandros da crise na Ucrânia pode também ser expressa em 3 movimentos que se articulam e que podem resultar em desdobramentos até agora não perceptíveis na conjuntura. Né? A guerra na Ucrânia marca o começo do fim da ordem estruturada em Bretton Woods, que foi construída lá em 1944, criando uma nova ordem econômica com os americanos tutelando a economia global, criando a moeda, o dólar, como a moeda internacional, né? E aprofundada a partir da queda do Muro de Berlim e a desintegração da União Soviética, cujo resultado foi a hegemonia mundial solitária dos Estados Unidos durante esse período todo. Né? Agora a gente está vendo esse pêndulo mudar de lado, né? Mudar, né, de todo o Atlântico, da rota do Atlântico para a rota da seda, a região da Eurásia, né, a rota do Pacífico, né, na parte do extremo Oriente. Né? Haverá um deslocamento cada vez mais progressivo da hegemonia mundial do Atlântico para a Ásia e Pacífico, veja o que a gente acabou de falar, tendo a China e a Rússia como eixos estratégicos da nova ordem, por unirem o poder militar e energético russo e o poder econômico chinês. O declínio da hegemonia dos Estados Unidos vai torná-lo mais agressivo, isso é claro. Vão surgir mais guerras, né? E que pode levar ao acirramento das tensões internacionais e possivelmente a guerras em várias partes do mundo. Fenômenos próprios dos processos de mudança de hegemonia na ordem econômica internacional, conforme nos ensina a história. Há a possibilidade de que nessa crise possa emergir janelas de oportunidade para os trabalhadores colocarem em questão o sistema capitalista e, caso seja orientado de maneira correta, se apresentarem como alternativa à velha ordem mundial. Então veja que Edmilson Costa é um comunista, né? Faz parte do Partido Comunista. Ele acredita na utopia, na possibilidade dessas contradições se acirrando no sistema do capital, né? Caindo aí uma grande potência imperial, que são os americanos, mudando esse pêndulo da ordem econômica global do Atlântico para a Ásia e Pacífico. Isso pode abrir janelas para a possibilidade da classe trabalhadora, se for bem direcionada, com vanguardas, né, criar uma unidade de consciência de classe e fazer aquilo que Marx já pregava lá atrás, em 1848, com o Manifesto do Partido Comunista, quando ele vai dizer o seguinte no final: proletários de todo mundo, univos. Então, apenas a união da classe trabalhadora de vários países poderia derrubar, né, as estruturas do sistema do capital, certo, pessoal? Portanto, a guerra na Ucrânia, né, é resultado desse conjunto de fenômenos, e seu resultado pode determinar os rumos de uma nova ordem internacional. Porque, de um lado, a derrota das pretensões dos Estados Unidos de transformar a Ucrânia numa plataforma para completar o cerco e colocar a Rússia de joelhos fracassou completamente e demonstrou que a retórica e a ação guerreira do imperialismo é brutal quando enfrenta nações militarmente frágeis, mas se torna pouco eficaz quando encontra um adversário à altura em termos de poder militar, como enfrentou agora a Rússia. Né? A fragilidade da velha ordem hegemônica se expressa no fato de que a operação militar da Rússia na Ucrânia encontrou pouca resistência militar interna. Externamente, apenas lamento agressivos e sanções econômicas por parte do Ocidente. Como disse o próprio presidente da Ucrânia, o país foi abandonado pelos Estados Unidos, a OTAN e pelas outras potências imperiais da Europa. Então, os americanos colocam o presidente Zelensky no fogo, vai para o conflito, né, abre um conflito aí, a gente manda arma para vocês, abre espaço aí para depois a gente chegar com nossas empresas com a ação humanitária. Né? As nossas empresas tomar conta dos recursos energéticos de um território riquíssimo, lembrando que a Ucrânia, a gente já falou lá atrás, apresenta os melhores solos agricultáveis do planeta, o Chernozem, né? Então, esse é o objetivo. O objetivo é econômico, né? Como disse a gente já falou, né? Zelensky fez o papel de bobo da corte, acreditou inicialmente nas promessas de Biden e da direita europeia e se transformou num provocador subserviente ao enfatizar que a Ucrânia iria se incorporar à OTAN e que o país também viria a construir armas nucleares, o que para os russos significaria uma provocação inaceitável, como a gente já falou. Terminou falando sozinho e aceitando as condições impostas pela realidade da guerra. Bom, algumas conclusões provisórias. No texto, né, que Edmilson Costa escreve para o Resistir.info, ele apresenta essas
Conclusões, essas 10 conclusões. Olha, estamos diante de uma transição de hegemonia em que o velho imperialismo está em declínio em função de um conjunto de mudanças qualitativas que ocorreram na divisão internacional da produção e do trabalho. Como a história tem provado, todo período de transição de hegemonia é marcado por perturbações de toda ordem na conjuntura internacional, porque o velho está morrendo e o novo ainda não se consolidou completamente. A guerra na Ucrânia foi apenas o gatilho que veio acelerar o processo de transição, que já vinha sendo construído nos subterrâneos da geopolítica internacional. A vitória militar da Rússia quebrou o monopólio da força do velho imperialismo, e se as sanções não produziram o efeito de que a velha ordem imagina, também está quebrado o seu monopólio econômico-financeiro, o que terá profundas consequências no curto, médio e longo prazo naquilo que poderíamos nomear provisoriamente de uma nova ordem econômica e política internacional, como a gente já tinha dito. Ponto 2. O declínio imperialista nessas duas áreas chaves do domínio econômico e político torna mais clara a transição da hegemonia do Ocidente para a Ásia-Pacífico, processo que será estimulado pelo estreitamento das relações entre China e Rússia, e continua firme como uma rocha, como dizem os chineses, apesar das pressões do Ocidente. A integração geopolítica e econômica dessas duas potências representa uma espécie de checkmate para o velho imperialismo, uma vez que a Rússia possui as matérias-primas de que a China necessita para sua pujante indústria e tem ainda uma máquina militar herdada da antiga União Soviética que garante a dissuasão contra qualquer aventura imperial dos Estados Unidos, como a gente está vendo agora, essa tentativa dos americanos intimidar a Rússia, mas na verdade os russos têm força de dissuasão suficiente. Por seu turno, a China se transformou na oficina do mundo, tanto em termos de produção quanto nas áreas de tecnologia e no comércio mundial, o que numa linguagem militar representa uma ofensiva em forma de pinça na conjuntura internacional. Terceiro ponto de conclusão. A guerra na Ucrânia é a expressão concentrada tanto das contradições não resolvidas da crise do sistema global que emergiu em 2008, a crise do capitalismo nos Estados Unidos, quanto da velha ordem econômica e política internacional construída em Bretton Woods, lá em 1944, e aprofundada com a desagregação da União Soviética. O mundo do pós-guerra da Ucrânia, passada a euforia da propaganda imperialista, será bastante diferente do que conhecemos atualmente, e as estruturas dominantes sofrerão abalos consideráveis no próximo período. Já o ponto 4, o que é que diz Andy Mills Costa? Um dos principais fenômenos que pode emergir dessa crise é um processo de desdolarização da economia mundial. Já está perdendo força o dólar e surgindo a moeda ian, A constituição de novos blocos monetários em contraposição ao dólar. Vale lembrar que ao longo dos últimos 7 décadas, os Estados Unidos tiveram o privilégio de senhorearem da moeda mundial, baseado inicialmente no seu poder econômico e militar. Aos poucos foram aparecendo novos atores, entre os quais o surgimento da zona do euro e a emergência da China como potência econômica mundial. Pelo menos nas 3 últimas décadas, os Estados Unidos driblaram as dificuldades de sua economia, cobrindo seu déficit comercial com a apropriação do dólar, do valor produzido pela economia mundial, através do comércio mundial, em troca de papel pintado, ou seja, de $1 sem lastro na produção do valor. Agora, com a crise e as sanções, a Rússia está se conformando de maneira acelerada no processo de desdolarização do comércio internacional, a partir de acordos China, Rússia e Eurásia, e a introdução do yuan como moeda internacional. O ponto 5 é de Mills Costa, disse o seguinte, ao longo da história, o poderio militar tem sido o elemento determinante para a hegemonia dos impérios. Desde 1945, os Estados Unidos se transformaram na nação com o maior orçamento e o maior poder militar do planeta. Mesmo que tenha sido derrotado no Vietnã, na Síria e no Afeganistão, essas foram derrotas parciais que não alteraram a correlação de forças no centro internacional. Mas a guerra da Ucrânia marca uma mudança de qualidade, pois Estados Unidos e OTAN perderam o monopólio da força e, mesmo sem lutar, sofreram uma derrota histórica, pois foram, na prática, impedidos de intervir na guerra que provocaram diante do poderio militar russo e da possibilidade de uma terceira guerra mundial. A crise na Ucrânia representou um basta à arrogância militar dos Estados Unidos e OTAN, marcando assim uma nova correlação de forças na geopolítica internacional, onde os caprichos expansionistas de Washington já não têm mais a efetividade que tinha no passado. O sexto ponto diz assim, o tsunami de sanções acionadas contra a Rússia tem 2 objetivos. Primeiro, desestruturar a economia do país e sabotar a nova rota da seda, de forma a enfraquecer o emergente poderio econômico chinês. No entanto, as sanções podem não alcançar os resultados protegidos. Lembra que a gente falou anteriormente? Está acontecendo um efeito bumerangue, O feitiço volta contra os feiticeiros. Então, essas sanções econômicas estão se virando contra os países da Europa e contra os próprios Estados Unidos, que necessita do mercado russo. Venezuela e Irã continuam sobrevivendo apesar de sancionadas.
Além disso, a economia russa é muito maior, tanto pelo fato de que a Rússia é uma das maiores potências energéticas do mundo, a Europa depende de mais de 30% do gás russo, e uma das maiores exportadoras de metais estratégicos para a economia mundial. Quanto por ter um extraordinário poder militar, vale lembrar que desde que anexou a Crimeia, que vinha propagando sua economia para a eventualidade de novas sanções em virtude do contencioso em relação à Ucrânia desde o golpe de 2014. O sétimo ponto, para os Estados Unidos, a crise da Ucrânia visava afastar a Europa da Rússia, enfraquecer as relações China e Rússia e ocupar o mercado de energia da Europa. No curto prazo, esses objetivos estão sendo alcançados na Europa, especialmente com o aumento da presença das petroleiras dos Estados Unidos nesse mercado e da venda de equipamentos militares para a região. Mas no médio e longo prazo, esse pode ser o dobro de finado do velho imperialismo. Primeiro, porque as sanções levarão ao aumento dos preços das matérias-primas e dos suprimentos para as indústrias dos países centrais, sendo que a Europa pagará o maior preço por sua vassalagem. Esse processo resultará no aumento da inflação, do desemprego e numa crise econômica no coração do sistema imperialista, após um conjunto que já vinha debilitado em razão dos problemas causados pela pandemia. Um dado pouco observado nas análises sobre a conjuntura internacional é o fato de que a produção mundial do valor não está mais concentrada na economia líder. Pelo menos nas últimas 4 décadas, a economia dos Estados Unidos tem se especializado na construção de uma economia de serviços, na financiarização especulativa e na exportação de capitais, principalmente na cobertura de seus déficits comerciais mediante a expropriação de valor das nações superavitárias em troca de uma moeda que não mais tem lastro na produção de valor. Enquanto isso, as nações que lideram efetivamente a produção do valor, ou seja, as indústrias, a produção de mercadorias, estão localizadas fora do eixo atlântico, mais precisamente na Eurásia, com destaque para China, Rússia e Índia. Com os solavancos da crise atual, não levará muito tempo para que a lei do valor realize um ajuste de contas com o imperialismo estadunidense e a velha ordem por ela construída. Para finalizar, Edmilson Costa diz assim no ponto 9: o declínio econômico do velho imperialismo, como sempre ocorreu historicamente em vários momentos de transição da hegemonia, vai produzir uma conjuntura internacional bastante tensa, pois nenhum império entregou seu poder de maneira pacífica. Mesmo debilitado econômico e militarmente, ainda tem condições de realizar guerras, provocações e toda sorte de sabotagem contra as nações que não se dobrarem aos seus interesses. Como parte dessas provocações, não está descartado os estímulos à independência de Taiwan como forma de desestabilizar a China, que é um país que fica na fronteira, e levá-la a uma guerra na região e a interferência na América Latina contra qualquer possibilidade de alinhamento com a China. Também não está descartado os laços cada vez mais estreitos entre o imperialismo em declínio e as forças fascistas em todas as regiões do planeta, haja visto que a gente está vendo atualmente. Eles estão promovendo, militarizando, treinando nas dependências da CIA movimentos neonazistas para combater as tropas russas na Ucrânia, revelando assim um caráter cada vez mais reacionário do grande capital nesse momento de crise. O imperialismo senil, ou seja, velho, envelhecido, carcomido, poderá morrer abraçado ao nazismo como o último testemunho de sua decadência. Essa conjuntura de transição de hegemonia poderá abrir janelas de oportunidades para os trabalhadores dos países centrais e periféricos emergir a nova conjuntura como protagonista em busca de uma nova ordem econômica que atendeu aos seus interesses. Esse processo poderá ser mais intenso nos Estados Unidos, tanto pelas contradições econômicas e sociais internas, quanto pela redução da expropriação do valor, através do comércio mundial, através da crise do dólar como moeda mundial. O império com a economia em crise, com as gritantes desigualdades sociais internas, não poderá sustentar por muito tempo o dólar como moeda mundial, fato que terá consequências imponderáveis para a ordem imperial montada após a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, o que eu tinha para dizer nessa aula 42 é isso, né? Veja o prognóstico dos intelectuais, como eles veem a situação, eles têm mais arcabouço, mais ferramentas científicas para chegar a uma análise mais completa, né? No entanto, eles também não são deuses, né? Eles não estão acima da história, eles são sujeitos históricos que estão vivendo os acontecimentos, como diria Eric Hobsbawm lá no breve século XXI, a Era dos Extremos, que ele escreveu, certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para dizer, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até já.